Agora para saber de uma informação, por exemplo, que quem não acompanha, né, vamos dizer assim, as inovações para transformar o trânsito menos poluente, talvez não saiba o quanto, até que ponto já foi possível chegar. O RenovaBio é um programa que estimula a descarbonização. Só que a medida não é cumprida à risca pelas distribuidoras que insistem em processos judiciais que questionam algumas obrigações para o setor. O Ministério de Minas e Energia, que tem total interesse que as medidas sejam colocadas na prática, já pediu ao Superior Tribunal de Justiça que suspenda as decisões a favor das empresas. Quem acaba de entrar na batalha é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Vamos então saber de que forma pode ajudar durante a tramitação do STJ. Para isso eu converso com Danton Miranda, que dirige o Departamento Jurídico da Biov e conversa com a gente neste momento. Muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Fábio, boa noite à sua audiência. Muito obrigado, satisfação é toda nossa, porque esse assunto é importantíssimo. É a questão também da sustentabilidade, questão da preservação do meio ambiente. Se puder explicar para a gente, é mais ou menos o que eu introduzi, há sempre um processo para impedir que realmente a obrigação por parte da distribuidora seja cumprida? Fábio, é verdade, mas é preciso deixar bem claro, Fábio, que se trata de uma minoria das distribuidoras, tá? Tanto é que é uma minoria que o próprio Sindicom, aí, como uma entidade bastante representativa dos sindicatos combustíveis, ingressou também com esse pedido de amigo da corte, né, ou amicus curiae no termo técnico, junto ao STJ, se enfileirando aí juntamente com as entidades como a Única, a Biov, o Brabio e a Probio, no sentido de prestar apoio, mais do que apoio, né, também levar ao STJ informações técnicas sobre a importância da manutenção do RenovaBio e de tentar afastar, de alguma forma, essa tentativa, vamos dizer assim, dessas poucas distribuidoras de tentar enfraquecer essa política pública tão importante para o país. Se puder também explicar, qual o ponto, o cerne dessa questão, assim, o que eles falam que não pode ter continuidade, as regras que então, vamos dizer assim, colocam a atuação deste setor? Então, vamos lá, Fábio. Como eu disse, são poucas distribuidoras, essas poucas distribuidoras alegam que elas estariam sofrendo uma prática anticoncorrencial, né, diante do setor que elas se encontram, quando seriam e são obrigadas a fazer a aquisição dos CBIOS, né? O que são os CBIOS? Né? São esses títulos relacionados ao programa RenovaBio, que são frutos, tá, de um programa regulatório, tá? É importante dizer isso é regulatório, está previsto em lei, né, essa obrigação, onde as produtoras de biocombustíveis são avaliadas e certificadas por inspetores designados pelo setor público, tá? Em razão dessa avaliação e dessa certificação, nós emitimos, né, os produtores aí de biocombustível, nós emitimos os títulos chamados CBIOS, né, e esses CBIOS são colocados no mercado. E, para fim desse processo vamos dizer assim, de apoio à descarbonização, esses títulos têm que ser adquiridos pelas distribuidoras. O que elas alegaram, de alguma forma, é que elas estariam sendo, de forma arbitrária, obrigados a adquirir um produto, no caso o título, num valor que seria usurpador. O que não é verdade se você buscar e fazer uma cotação diária do valor de CBIOS de mercado, inclusive fazer uma consulta pública na plataforma B3, por exemplo, você vê que esses valores desses títulos são bastante razoáveis e, como eu disse, somente essa parcela de pequenas distribuidoras é que tem feito a recusa sob argumento de que estariam sofrendo um prejuízo em seus caixas ao promover a aquisição de CBIOS. E aí o que elas fizeram? Elas foram buscar o apoio do judiciário, alegando, né, que elas estariam sofrendo essa prática anticoncorrencial, né, e em razão disso elas conseguiram essas liminares,
para que elas fizessem um depósito, e não aquisição de CBIOS, um depósito nos valores que elas arbitrariamente firmaram ou disseram que seria justo para a aquisição de CBIOS quando eles são fixados em lei. Aí fica aquela questão, mas não foi tudo conversado com o setor, né, durante o processo para se fazer uma legislação, para garantir realmente que o programa fosse, eu acho que, benéfico para todos, né? Nesse caso aí, parece que esses entraves acabam prejudicando todo um setor, né, e também o consumidor. Exatamente, Fábio. Como você bem disse, tudo foi devidamente conversado antes de ser legislado. Veio a regulamentação e agora se faz essa iniciativa de se buscar um auxílio, um apoio do Poder Judiciário, que nós entendemos que houve um equívoco nas decisões que concederam essas liminares, e isso traz, não só para o setor, mas como a sociedade como um todo, uma insegurança jurídica com relação à força do sistema regulatório do país, né? Prejudicando uma política pública, como você bem diz, relacionada ao meio ambiente, que traz prejuízo consequentemente a essa cadeia que é o meio ambiente, e as políticas climáticas que são firmadas pelo país, inclusive a proximidade aí da COP30. E mais do que isso, o efeito é contrário ao alegado por essas poucas distribuidoras. Eles sim, elas sim, obterem essas liminares é que estão gerando uma concorrência desleal do setor, quando aquelas que atuam de acordo com a lei ficam efetivamente lesadas e prejudicadas de poder atuar nesse setor e fortalecer a política pública que foi criada. Danton, agora que houve a solicitação, esse pedido para integrar, então, o Amigos Curiae, né, o amigo da corte, estar paralelo ali ao autor da primeira ação, né, da ação inicial. Então, Danton, a gente tem uma expectativa desse assunto ser já analisado, votado, quem sabe? Fábio, a expectativa é muito grande. Hoje, esse pedido de suspensão que foi feito pelo Ministério das Minas e Energia, com o qual nós estamos apoiando, né, esse daí é a razão do nosso pedido de ingresso na ação, ele está sob a relatoria do ministro-presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, que tem um histórico muito interessante para fazer análise desse processo, porque ele é originário do Ministério Público Federal. Ele é do 5º dos ministros indicado pelo Ministério Público Federal. Era da área consumerista e de meio ambiente, ou seja, ele é um profundo conhecedor das questões que impactam a economia para o consumidor e o meio ambiente. Então, nós estamos, assim, bastante confiantes de que uma decisão será proferida em breve, até porque ele já realizou uma audiência pública no âmbito menor de participantes, ouviu as partes interessadas no assunto, mas em razão do profundo conhecimento nessas matérias relacionadas ao impacto econômico ao consumidor e ao meio ambiente, nós temos confiança de que uma suspensão será deferida pelo ministro e o programa vai poder aí retomar seus efeitos benéficos à sociedade o mais breve possível. Tá aí, Danton Miranda, a gente vai acompanhar com atenção toda essa discussão. Por favor, também informando aí os detalhes e até uma próxima oportunidade, porque tenho certeza que tanto o produtor como o consumidor também aguardam evolução, porque a gente está vendo que a pesquisa não para, tenta realmente cada vez mais um combustível limpo, carros adequados, então é um assunto que interessa a todos. Muito agradecido por trazer aqui esse ponto de vista. Uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, obrigado. Valeu, Danton.